Amados de Deus, a paz do Senhor, bom dia a todos os irmãos que estão aqui presentes, que estão em seus lares, que a bênção do Senhor alcance a sua casa, a sua família, a sua vida de uma forma especial. Falamos diretamente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Rio Claro, presidida pelo nosso pastor Cisaque da Silva Valadares. E hoje, dia 7 de novembro de 2021, trataremos a lição de número 6 desse trimestre, com o seguinte tema: Paulo no poder do Espírito. O nosso desejo é que Deus te abençoe e entre dentro do seu lar neste momento, que a palavra do Senhor alcance guarida no seu coração. E antes de iniciarmos, nós queremos fazer uma oração para darmos início a este trabalho, a esta lição tão importante nesta manhã. Bendito Deus e eterno Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo e diante do Espírito Santo, te agradecemos, ó Deus, por mais este momento, por mais essa oportunidade, por esta manhã, por estarmos em Tua casa, Pai. Que a bênção do Senhor nos alcance, que a bênção do Senhor alcance os lares dos Teus filhos que estão conectados, através do Facebook, através do YouTube. Que a Tua bênção os ajude, Senhor. Nos ajuda a ser um canal de bênção para a vida deles. Seja conosco, glorifica o Teu nome, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, nós trataremos então a lição de número 6, Paulo no poder do Espírito. Essa sexta lição desse trimestre, onde nós falaremos um pouco sobre justamente a pessoa do Espírito Santo na vida de Paulo. Seguindo como de forma costumeira, vamos entrar no textuário, depois falaremos da nossa verdade prática, falaremos também da nossa leitura bíblica em classe, para adentrarmos então em todos os tópicos. O textuário, ele diz da seguinte forma: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Esse texto se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e o versículo de número 6. Esse é o nosso textuário. Entrando para a nossa verdade prática, está descrito assim: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Eu quero ratificar essa expressão: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda a criatura. Essa é a nossa verdade prática. Entrando na nossa leitura bíblica em classe, você pode acompanhar em sua casa, você que está aqui presente. Ela se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo de número 7, onde diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Então essa foi a nossa leitura bíblica em classe, onde se encontra no capítulo 19, do versículo 1 ao 7 de Atos dos Apóstolos. Seguindo aqui, meus irmãos, para o nosso objetivo geral e posteriormente os objetivos específicos, nós temos como objetivo geral a seguinte colocação: conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer
a obra de Deus. Repito, conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. Como objetivos específicos, nós temos, primeiro, expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito. Segundo, identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. Terceiro, apresentar a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. Então, acabamos de ler o nosso objetivo geral, bem como os nossos objetivos específicos, e agora, de forma mais clara e mais específica, direta e com diversas bases bíblicas, nós entraremos na nossa introdução e, posteriormente, os nossos tópicos e subtópicos. A introdução da nossa lição diz da seguinte forma: movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo. Nesta lição, veremos como Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito, seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo e a fonte da revelação do Espírito Santo em seu ministério. Confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Espírito Santo. Veja bem, olha só esse último parágrafo. Confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Espírito Santo. Dentro do nosso ponto central, antes de entrarmos nos tópicos, diz assim o ponto central: para fazer a obra de Deus, é preciso viver na plenitude do Espírito Santo. Pois bem, nós falamos aqui nos objetivo geral, objetivos específicos, lemos também no texto áureo, na nossa verdade prática, na nossa leitura bíblica em classe, diversas expressões falando sobre o Espírito Santo, falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Se os irmãos que nos acompanham observarem nas vossas lições, vocês vão perceber que os 3 tópicos e ainda alguns subtópicos, a expressão Espírito Santo sempre vai aparecer. Então, o Espírito Santo, nos 3 tópicos dessa lição, falaremos do Espírito Santo na vida de Paulo. Para, antes de entrarmos no primeiro tópico e posteriormente os seus subtópicos, nós precisamos falar um pouco do Espírito Santo. Nós, como a Igreja Assembleia de Deus, de Rio Claro, de São Paulo, do Brasil e do mundo, nós acreditamos na pessoa do Espírito Santo, onde nós temos no nosso bojo doutrinário, onde nós temos nos nossos ensinos, desde escola bíblica dominical, culto de ensino, na nossa doutrina, sobre a pessoa do Espírito Santo. De forma mais aprofundada e teologicamente falando, existe uma matéria que se chama pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, que fala justamente sobre essa pessoa. Nós acreditamos e defendemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele esteve presente nos grandes acontecimentos da história, ele esteve presente nos grandes feitos de Deus, e para isso, nós precisamos, antes de entrar na sua atuação na vida de Paulo, e Paulo estando cheio do Espírito Santo, precisamos fazer um paralelo do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Então, quem é o Espírito Santo? Ele esteve presente na criação do mundo. E para provar isso, eu quero que você que está em casa, você que está presente, você pode ler conosco no livro do Gênesis, no capítulo de número 1, no versículo 1 e 2, o que a Bíblia diz. Então, o Espírito Santo, ele esteve presente na criação do mundo. Gênesis capítulo 1, no versículo 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Olha o versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, reparem que esse Espírito está em letra maiúscula, significando o Espírito Santo, o Espírito de Deus,
Se fosse letra minúscula, seria um adjetivo. Então, ele esteve presente na criação do mundo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo também esteve presente na criação do homem. Gênesis, ainda no capítulo 1, e o versículo 26. Veja o que o texto diz. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Repare que a expressão que o escritor coloca e o que Deus diz está no plural a expressão. Façamos. Deus não disse eu vou fazer. Deus disse façamos. Aí acreditamos que está composta, participativa, a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele esteve presente também na confusão das línguas na Torre de Babel. Gênesis capítulo 11 e o versículo de número 7, quando a Bíblia diz assim: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. O que está acontecendo aqui? O homem está construindo uma torre, conhecida como Torre de Babel, para chegar a um lugar alto, para chegar aos céus. Deus então tem uma reunião celestial e presente o Pai, o Filho e o Espírito, eles decidem descer, eia, desçamos e confundamos. Perceba a colocação e a expressão no plural, estando presente a Trindade Santa. Ele também esteve presente no chamado de Isaías, capítulo 6 de Isaías, versículo de número 8, para ratificar a presença do Espírito Santo, a Trindade Santa, a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, nós precisamos dar essa base bíblica para os irmãos. Isaías, capítulo de número 6 e o versículo de número 8, que diz assim o texto: depois disso, ouvi a voz do Senhor que me dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A quem enviarei e quem há de ir por nós? A Trindade está presente. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. À luz do Antigo Testamento, o Espírito Santo, ratificando, esteve presente nos grandes acontecimentos, na criação do mundo, na criação do homem, na confusão da Torre de Babel, no chamado de Isaías. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele encheu homens, profetas, reis, sacerdotes. O Espírito Santo também no Antigo Testamento, ele foi aquele que deu força. Nós podemos encontrar isso em Juízes, no capítulo 13, no versículo 6, no capítulo 15, no versículo 14, quando o Espírito de Deus enche Sansão, ele rasga um leão no meio, ele mata 1000 homens, no poder do Espírito Santo, ele toma um portão de aproximadamente 3.000 quilos, sobe um monte e deixa o portão lá em cima, no poder do Espírito Santo. À luz ainda do Antigo Testamento, nós temos, no sentido figurado, o Espírito Santo como fogo, como água, como chuva, como azeite, como vento. Ele é no Antigo Testamento. Antes de entrarmos no Novo Testamento, para prosseguirmos e posteriormente como guisa de introdução, Joel havia profetizado sobre isso, sobre esse acontecimento que Deus derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Então Joel ratifica os acontecimentos e coloca à luz a promessa que aconteceria no futuro. Joel então profetiza sobre isso e no Novo Testamento, agora entrando para dar um conhecimento histórico aos irmãos, uma base histórica aos irmãos e como era no Antigo e para o Novo, nós vamos entrar no Novo Testamento e uma pessoa vai aparecer falando de forma mais clara, que é justamente João Batista. João Batista, ele vai aparecer justamente no capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu Lucas, e o versículo 16, falando sobre o Espírito Santo. Capítulo 3, versículo 16, diz assim:
Respondeu João a todos dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista ratifica essa promessa, ratifica o que Joel havia profetizado, e também Lucas vai nos descrever que o Jesus, o nosso rei, o nosso mestre, o Filho de Deus, ele vai passar por essa experiência. Capítulo 3 ainda de Lucas, versículo 21 e 22, que diz a seguinte expressão: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Olha o 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. O Espírito Santo, ele participou do ministério de Jesus. O Espírito Santo esteve presente no ministério de Jesus. Jesus, antes de ir para o deserto, ser tentado pelo diabo, ele já estava cheio do Espírito Santo. No capítulo 3 ele é cheio, no capítulo 4 o Espírito o impele para o deserto, cheio do Espírito Santo, para ele ser tentado pelo diabo. Ele esteve presente no ministério de Jesus. Capítulo 4 de Lucas, versículo 14, capítulo 4 de Lucas e versículo 18. O nosso Jesus também falou sobre a vinda do Espírito Santo. João capítulo 14, versículos 16 e 17. Eu quero ler com você, antes de aplicarmos, porque eu preciso dar uma base para esse tema. João capítulo 14, versículo 16 e 17 diz assim: E eu rogarei ao Pai, palavras de Jesus, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Versículo 26. Mas aquele Consolador, quem? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus falou sobre isso. E Lucas ratificou em Atos, no capítulo de número 1, no versículo 4, 5 e também no 8. E em Atos, ele conta o grande acontecimento, que é o momento do Pentecostes. Então, como uma breve introdução da pessoa do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, antes de falarmos de Paulo no poder do Espírito Santo, então citamos o Antigo Testamento, citamos o Novo Testamento, citamos sentido figurado, citamos João Batista falando sobre essa pessoa, citamos Jesus falando sobre essa pessoa e sendo cheio dessa pessoa, do Espírito Santo. Precisamos também, é importante ressaltar, falar de forma rápida e clara e precisa sobre o batismo com ou no Espírito Santo, como você quiser. O pastor Severino Pedro, um grande escritor da CPAD, que hoje descansa no Senhor, o mestre em pneumatologia, ele fala em seu livro sobre a pessoa do Espírito Santo, ele diz que todo crente tem o Espírito Santo, mas nem todos são batizados com o Espírito Santo. Como é isso, Lincoln? Pois bem, ele faz questão de citar Pedro, o discípulo, Pedro que nós costumamos dizer e entender que era 880. E por que ele fala isso? Porque Pedro andou do lado de Jesus 3 anos e meio, e mesmo andando do lado de Jesus, presenciando tantas coisas, o Pedro ainda pecava e errava. Prova, o Pedro que uma hora vê milagres, é o mesmo Pedro que uma hora olha para Jesus e diz assim, eu vou com o Senhor até a morte, pode todo mundo te abandonar. E Jesus olha para ele e diz, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3. Uma certa feita, Jesus olhou e disse para os discípulos, o que dizem os homens que eu sou? E olhando para os discípulos, ele olha e diz para os discípulos, e vocês?
O que vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? Pedro se levanta e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo que desceu do céu. Jesus olha para ele e diz: Disseste bem, Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu que te deu a revelação. Pedro, então, versículos abaixo, ainda no mesmo capítulo, Jesus diz: Eu vou a Jerusalém, lá vou ser entregue, vou ser humilhado. E Pedro olha para Jesus e diz: Tem misericórdia de ti, isso não pode sobrevir ao Senhor. Jesus olha para Pedro e diz: Para trás de mim, Satanás, porque você não conhece os caminhos do Senhor. O Pedro que uma hora dá lugar para Deus, outra hora dá lugar para o diabo. Então o pastor Severino Pedro usa essa expressão, porque quando Jesus diz no capítulo 14 de João, ele diz: Eu vou para o meu Pai, mas vou enviar outro. É importante enfatizar a palavra outro, que numa tradução original significa halos e héteros, de duas palavras. Halos é igual, similar, parecido, héteros é habitar dentro. Então veja que mesmo andando do lado de Jesus, Pedro peca, Pedro falha, mas Jesus libera uma promessa para ele dizendo: Eu vou para o meu Pai, mas vou enviar outro. O outro, no seu primeiro significado, é halos, que é igual, similar, parecido, vem do mesmo lugar, vem do mesmo ambiente. O outro significado é lindo demais, que é héteros, habitar dentro. O que Jesus está dizendo para ele e posteriormente aos outros discípulos: Eu vou para o Pai, mas o que vai vir depois de mim não vai andar do lado de vocês, mas vai habitar dentro de vocês. Então, depois que Jesus é crucificado, ressuscita ao terceiro dia, faz a sua ascensão ao céu, segundo Lucas, no capítulo 1 de Atos, escrito por Lucas, a Bíblia diz que eles estão olhando para o céu, dois varões de branco estão olhando para ele dizendo: Varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? O mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia ele vai descer. Atos capítulo de número 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e toda a casa foi cheia, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. A promessa está cumprida, a promessa está concretizada, a plenitude do Espírito agora desceu. Jesus subiu, o Espírito desceu para capacitar homens, para capacitar pessoas, para capacitar os seus obreiros, os seus pastores, as suas ferramentas, as suas pessoas que ele usaria na terra. E diante disso, nós entramos, depois dessa simples introdução, junto com os irmãos, no tópico de número 1 da nossa lição. Mas é importante dizer o que nós acreditamos e defendemos. A declaração de fé das Assembleias de Deus, na página de número 67, diz a seguinte expressão: cremos e professamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus igual ao Pai e ao Filho. Mateus 28, 19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vamos então para o nosso primeiro tópico da nossa lição desta manhã. O primeiro tópico diz a seguinte colocação: pregando a Cristo no poder do Espírito. Pregando a Cristo no poder do Espírito. Pregando a Cristo no poder do Espírito. E olha o que o primeiro subtópico do tópico 1 diz: Paulo, movido pelo poder do Espírito. É importante dizer que após a sua conversão, e Paulo receber a oração de um representante da igreja, precisamente Ananias, Paulo foi cheio do Espírito Santo. Vamos ler essa base bíblica, por favor? Vamos ler essa base bíblica,
está na leitura bíblica em classe, ou você pode pegar e folhear a sua Bíblia também, capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, melhor dizendo, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar isso. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, abra sua Bíblia em casa, por favor. Nós vamos encontrar essa oração de Ananias sobre Paulo e por Paulo. Então nós vamos encontrar aqui justamente no capítulo 9 e no versículo 16. Podemos iniciar. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, Ananias entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Que coisa linda. Paulo aqui então, ele é cheio do Espírito Santo, ele é curado e restaurado da sua cegueira. É importante ressaltar que o batismo com o Espírito Santo e a salvação são distintos. É importante dizer isso. Primeiro eu creio em Jesus, sou salvo, sou liberto, e depois recebo o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, que é um revestimento do alto, para fazer aquilo que eu não consigo, que eu não posso. O batismo com o Espírito Santo para nós é uma capacitação de poder, é uma capacitação de revestimento do alto. E Paulo passou por esse processo. John Stott, em seu comentário de Atos até os confins da terra, ele usa a seguinte expressão. Ele diz que Paulo foi impactado de uma forma tão grande que a sua visão foi transformada. É como que o Paulo antes da cegueira e o Paulo pós-cegueira. O Paulo antes até ficar cego pelo encontro com Jesus, e o Paulo após ser restaurado da cegueira e ter uma nova vida com Cristo. É importante ressaltar também esse intervalo, meus irmãos, que existe ali em Atos, no capítulo 20 e 22, capítulo 9, versículo 20 ao 22, que é justamente essa cura de Paulo, quando Paulo é cheio do Espírito Santo, e para ele ir no poder do Espírito, tem alguns princípios ali no meio. Então, esse intervalo do versículo 20 ao 22, do capítulo 9, é importante nós lermos para a sua compreensão. Existe entre esses versículos uma linha temporal, e vários biblicistas e comentaristas dizem que existe uma distância ali de 3 anos. Veja bem para provar essa colocação. Versículo de número 19, 20 e 21 do capítulo 9, para ficar melhor. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Versículo 20, e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Veja bem, ele aceitou, recebeu o Espírito Santo, o revestimento, foi curado, está cheio do poder de Deus, e agora ele está pregando a Cristo, que este é o Filho de Deus. Olha o versículo 21, e todos os que ouviam estavam atônitos, e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, para isso veio aqui? Para os levar presos aos principais sacerdotes? 22, aqui está o intervalo. Saulo, porém, se esforçava muito, se esforçava muito, mas e confundia os judeus que habitavam em Damasco, para provar que aquele era Cristo. Uma coisa é você pregar, ensinar, outra coisa é você provar. Então, o que os biblicistas entendem que, e principalmente o pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz no livro Paulo, o maior líder do cristianismo, que nessa linha temporal, esses 3 anos, eles se encontram em Gálatas, capítulo de número 1, nós vamos lá olhar, Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1, versículo 15 ao 18, para ratificar esses 3 anos que Paulo vai aprender para ser cheio e para estar no poder do Espírito, que diz assim o texto. Capítulo 1 da carta de Paulo aos Gálatas, versículo 15 a seguir.
Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Olha agora, mas parti para a Arábia, e voltei outra vez a Damasco. 18. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. No versículo 20, Paulo pregava a Cristo. No versículo 22, Paulo provava, em outras traduções, demonstrava quem era Cristo, o nosso Senhor. É importante também ratificar que o pastor Elienay Cabral, justamente na lição, ele faz uma colocação no primeiro subtópico que é bem interessante, do tópico 1. E falava ousadamente. Meus irmãos, a fala ousadamente é só dada pelo Espírito Santo. E nós temos prova disso. Paulo escreveu a Timóteo que Deus não nos dá um espírito de temor, um espírito de medo, mas de ousadia. Enquanto Estevão pregava, a Bíblia diz que ele falava tão claramente, tão ousadamente, que podia-se ver a face dele brilhando. E Paulo também reforça em Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, nos incentivando a não se embriagar com o vinho em que há contenda, mas nos encher do Espírito Santo. Entrando no subtópico 2 do tópico 1, onde falaremos sobre o caminho da pregação. O caminho da pregação. É importante ratificar também. Então agora Paulo ele já está cheio do Espírito, ele já está falando ousadamente, e agora nós vamos ter esse caminho da pregação de Paulo. É importante ressaltar aos irmãos e ratificar novamente os 3 anos que ele passa na Arábia. Ele vai a Jerusalém, chegando lá ele não é bem recebido pela igreja mãe. Paulo estava colhendo aquilo que ele plantou. Infelizmente, ele havia perseguido, ele havia tomado provas, cartas, presenciado a morte, encerrado em cadeias de alguns, e agora ele está colhendo aquilo que ele plantou. Paulo, ele perseguiu a igreja e agora, por um momento, ele vai sentir a rejeição da igreja. Ele vai sentir o primeiro golpe no caminho da pregação. Paulo é rejeitado pela igreja. A igreja ainda não confiava na sua pregação. Por quê? Embora ele tinha o conhecimento, embora ele tinha a letra, mas ele ainda não tinha o testemunho. Vale lembrar que Paulo foi considerado um dos maiores vultos do cristianismo, e após Cristo, o Novo Testamento, praticamente metade dele, foi escrito por Paulo. Mas ele ainda não tinha um testemunho de Cristo em sua vida. Veja, o capítulo 9 ainda de Atos e o versículo 26, o que escreve, o que Lucas deixa registrado sobre esta situação, para ratificarmos este tópico. Capítulo 9 e o versículo 26, assim, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, mas não crendo que fosse discípulo. Os irmãos de Jerusalém ainda não acreditavam que Paulo tinha tido uma conversão genuína, tinha recebido Cristo, recebido o Espírito Santo, não tinha sido cheio do Espírito. Então ainda Paulo estava colhendo aquilo que ele plantou. Por outro lado, Deus também sempre prepara alguém. E quem Deus vai preparar? Deus vai preparar Barnabé nesse caminho de Paulo, nesse caminho da pregação. Deus vai preparar Barnabé, e nós vamos ver Barnabé aparecendo no capítulo 9 também, no versículo 27, que diz assim a palavra: Então, Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos,
e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara. E como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Olha que interessante, aqui ele já dá testemunho. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Veja que Paulo vai precisar de Barnabé. E aqui nós temos uma lição interessante no caminho da pregação. Que ninguém, meus irmãos, na obra de Deus faz nada sozinho. O grande Paulo, o apóstolo dos gentios, o que escreveu praticamente metade do Novo Testamento, ele precisou de um Barnabé em sua vida, para o ajudar, para acreditar nele, para o instruir, para o direcionar. Todos nós precisamos de um Barnabé em nossa vida. Alguém levantado por Deus, preparado por Deus, para nos guiar, para nos direcionar, para que não andemos sozinhos. Terceiro subtópico da nossa lição está, tópico 1, terceiro subtópico do tópico 1 está escrito, Paulo e as duas viagens missionárias. Paulo e as duas viagens missionárias. Eu quero ler com vocês, diz assim, na primeira viagem Paulo não estava só, mas acompanhado e assistido por Barnabé, que era um conselheiro competente. Os dois, Paulo e Barnabé, passaram por vários lugares e visitaram os discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e outros pequenos lugares. Na segunda viagem missionária, o apóstolo e Barnabé voltaram a Antioquia, porque a igreja dessa cidade havia crescido e se tornou o ponto de partida para visitar outras cidades. Nessa viagem, eles passaram por Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e, por fim, Éfeso. Em todas essas viagens, o Espírito Santo movia o ministério de Paulo. Duas coisas que eu ressalto aqui, meus irmãos, nesse terceiro subtópico do tópico 1. Paulo não estava só. Perceba que o pastor Elienay Cabral, ele ratifica novamente o Paulo andando com Barnabé, fazendo as coisas para Deus e fazendo junto com alguém. Paulo não estava só. Ninguém faz nada sozinho. Alguém sabiamente diz, né? Você sozinho, você pode ter títulos, você pode ter troféus e medalhas, mas com alguém, com um time, com mais pessoas, você vence campeonatos. De fato, é uma grande verdade. Paulo sozinho não tinha chegado a lugar nenhum. A igreja, ela não anda sozinha. A igreja, ela é movida por um corpo. E cada corpo, e esse corpo tem seus membros. E cada membro tem as suas atividades e funções. É por isso que a igreja cresce. É por isso que a igreja floresce. É por isso que a igreja está viva até hoje. Porque a igreja não é única. A igreja é um corpo. E outro ponto que me chama a atenção é, o Espírito Santo movia o ministério de Paulo. Abra sua Bíblia aí da sua casa comigo, por favor. Atos capítulo 16, olha que interessante isso. Atos capítulo 16, versículos 6 e 7. Veja o que a Bíblia diz. Atos capítulo 16, versículos 6 e 7 diz assim: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos, foram o quê? Impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Olha só, 2 vezes o Espírito Santo falou para Paulo, não vai, não, aí não nessa direção, você não vai. O Espírito Santo regia tanto a vida dele, o Espírito Santo movia tanto o ministério de Paulo, que até para dizer não, o Espírito Santo falou para ele também o que ele podia, o que ele não podia, para onde ele devia ir, para onde ele não devia ir. Vamos entrar no segundo
tópico da nossa lição, onde é o seguinte tema: o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. O argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Precisamos lembrá-los que, para ratificarmos e explicarmos melhor esse tópico, explicarmos o batismo em águas de João Batista e também, pós isso, o batismo com o Espírito Santo. Vamos ler o primeiro subtópico do tópico 2. Diz assim: nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista. Esses discípulos ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina do batismo no Espírito Santo. Eles haviam crido em Cristo, mas nada sabiam da experiência do Pentecoste. Paulo percebeu que, a despeito de terem crido no Cristo das Escrituras, eles não haviam recebido o poder do Espírito para se tornarem testemunhas do Senhor. É importante dizer isso aqui também. Então, quando Paulo chega justamente e identifica ali Timóteo, Silas, que passaram a acompanhar, e ele volta a Éfeso e ele encontra Apolo, eles percebem, Paulo entende e percebe que os irmãos de Éfeso só conheciam o batismo de João Batista. Que batismo é esse? Aquele onde nós lemos no capítulo 3 de Lucas, que é o batismo das águas, o batismo onde a pessoa é descida nas águas, levantada das águas, o batismo público, a confissão pública que Apolo conhecia. Mas eles ainda, Apolo e os irmãos de Éfeso, não conheciam o batismo com o Espírito Santo. Então é importante ressaltar isso, e Paulo vai falar justamente sobre isso com ele. Vai direcionar Aquila, vai direcionar justamente pessoas para ajudar Apolo nessa não compreensão, nessa informação que não havia chegado a ele, bem como também Priscila vai ajudar Apolo nesse assunto. Não tinha chegado a eles ainda o batismo de Atos 2, o Pentecostes ainda não havia chegado, então Paulo se preocupa para aclarar o ensino sobre a plenitude do Espírito Santo. Então, esse primeiro subtópico do tópico 2 é importante deixar claro para os irmãos que Paulo, ele vai explicar a Apolo e aos irmãos de Éfeso a plenitude do Espírito Santo, que além de ter o batismo nas águas, ensinado, proferido por João Batista, a qual eles haviam aprendido, agora era necessário o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder que havia começado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Pois bem, entramos no segundo subtópico do tópico 2, que diz assim: é preciso crer para receber o Espírito Santo. É preciso crer para receber o Espírito Santo. Está escrito: ninguém recebe o batismo com o Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Segura uma pausa aqui. Olha o que o pastor Elianai Cabral fala sobre isso. Ninguém recebe o batismo no Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Não tem jeito. Eu preciso crer, eu preciso recebê-lo como único Salvador, para posteriormente eu receber o Espírito Santo. É preciso crer para receber. Continuando, somente depois de passar pela experiência da conversão e reconhecer Jesus como Salvador, então o Senhor concede o dom do Espírito Santo. É claro, simples para entender. Até Atos 1, capítulo de número 1, existia somente
a conversão dos discípulos. A partir de Atos 2, além da conversão, o revestimento do poder, o batismo como no Espírito Santo, da forma que você quiser, esse revestimento do alto, a promessa de Deus se cumprindo. Repito, somente depois de passar pela experiência da conversão, de reconhecer Jesus como o Salvador, então o Senhor concede o dom do Espírito Santo, ou seja, o batismo no Espírito Santo sobre a pessoa convertida. Muito bem. Então vamos agora para o terceiro subtópico do tópico 2. Terceiro subtópico do tópico 2, que diz: Paulo cuida para esclarecer Apolo. Paulo cuida para esclarecer Apolo. Precisamos entender que na obra de Deus, Deus usa cada um em seu devido lugar. Um para o evangelismo, outro para o ensino, outro na música, outro na liderança, mas é Deus quem dá o crescimento. Quando Paulo cuida para esclarecer Apolo, nós precisamos entender também quem era Apolo. Vamos ler a Bíblia, abra a sua Bíblia aí na sua casa para uma melhor compreensão. Atos capítulo de número 18, versículo 24 ao 28. Lucas vai descrever quem é Apolo. Olha o que ele descreve. Atos capítulo 18, versículo 24 ao 28. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Olha só, homem eloquente e poderoso nas Escrituras, qualidades. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Perceba que no versículo 25, esse espírito não está com letra maiúscula. Esse espírito está com letra minúscula, que é adjetivo. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Olha que interessante. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Então, quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Apolo era um discípulo de Jesus. Apolo, ele conhecia do batismo de João, ele conhecia as Escrituras, só que ainda ele não havia recebido as informações sobre o Pentecoste a seguir. Então, Priscila e Áquila lhe explicam o caminho de Deus com mais exatidão, falando-lhes da ascensão de Cristo, da descida do Espírito Santo. É interessante que o Wycliffe vai dizer o seguinte: diz que Apolo se tornou um dos favoritos de Paulo. Para vocês terem ideia, meus irmãos, você que está em casa, Paulo vai citar Apolo em diversas cartas, diversas vezes na sua primeira carta aos Coríntios, ele vai citar até Apolo na carta a Tito, porque ele se torna um dos favoritos, dizendo que, falando das qualidades de Apolo, mas sempre lembrando que quem dá o crescimento é Deus. Então, veja que coisa linda, né? Apolo tem as suas qualidades, Paulo tem as suas qualidades, e ambos são utilizados no reino de Deus para o crescimento da obra, para Deus dar o crescimento na obra. E isso é importante. Paulo não tem ciúme de Apolo, Apolo não tem ciúmes de Paulo, e cada um faz um bom trabalho para o reino de Deus, e posteriormente, sucessivamente, o reino de Deus crescer. Entrando no tópico 3, agora já no último tópico da nossa lição, o tópico 3 diz: a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. O primeiro subtópico do tópico 3 diz: as Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Diz assim:
Visto que Paulo era um erudito das Escrituras, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta. O que é isso, Lincoln? Ele acreditava no único Deus, o Deus único, monoteísta. Tanto quanto todos os demais judeus. A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva. Então, a fonte de ensino de Paulo era justamente as Escrituras voltado para a cruz e para a ação do Espírito Santo. Provamos isso? Lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, nos seus versículos 6 e 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículos 6 e 7. Abra na tua casa, vamos ler junto, capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que diz assim, versículos 6 e 7. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Veja bem também, Atos capítulo 2, versículo 28 e 39, e Lucas capítulo 11, do versículo 9 ao 13, nós encontramos a promessa do Espírito Santo pela palavra. Então, os ensinos de Paulo, além de falar de Cristo, da cruz, apontarmos para a cruz e para Cristo, Paulo também ratifica a importância do Espírito Santo. Para os irmãos terem ideia, Paulo sabiamente nos fala sobre a pessoa do Espírito Santo e que o Espírito Santo tem sentimento. Ele escrevendo diz, não entristeçais o Espírito, porque o Espírito Santo tem sentimentos. Ele escrevendo ainda, ele diz que o Espírito Santo tem vida, ele diz, não extingueis, ou em outras traduções, não apagueis o Espírito Santo, porque ele tem vida. E assim também, ele também ora por nós. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que nós não sabemos como pedir, mas o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Isso é importante ratificar aos irmãos. Segundo subtópico, do tópico de número 3, segundo subtópico do tópico 3, que diz assim, o Pentecostes como fonte de revelação do Espírito Santo. Diz o seguinte, a segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes. Em seguida, a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo depois da conversão. Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento, em especial o Pentecoste, revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara. Veja, a promessa do Espírito Santo. Então, inicia-se no Antigo Testamento, caminha pelo Antigo Testamento, inicia-se no Novo Testamento, executa-se em Atos capítulo 2, e a promessa está liberada para nós até hoje. Eu vou dar algumas referências que você pode ler na sua casa depois. Então, no Antigo Testamento, você pode encontrar a promessa no livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29, bem como você pode também encontrar essas promessas, essa ratificação, essa confirmação no Novo Testamento, Mateus capítulo 3, versículo 11, Marcos capítulo 1, versículo 8, Lucas capítulo 13, versículo 16, João capítulo 1, versículo 13, Lucas capítulo 24, versículo 49, Lucas capítulo 10, versículo 20, e Atos capítulo 2, que é o pontapé inicial, a descida, a promessa do Espírito Santo sobre os futuros apóstolos, sobre os cristãos,
120 pessoas que estavam reunidas ali naquele cenáculo. Indo para o nosso último subtópico, do tópico 3, subtópico 3 do tópico 3 da nossa lição, diz da seguinte forma: Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfaz a mensagem de João Batista, nem de Apolo. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista e revelou o Cristo profetizado por João exatamente como que havia de vir. A seguir, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais recebem a mensagem que havia sido consumado no dia de Pentecostes. Então, ora por eles e impõe as mãos sobre as suas cabeças, e o Espírito Santo é derramado como chuva, abundante sobre todos, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Iniciou-se um grande avivamento na igreja em Éfeso. Essa experiência levou os discípulos efésios a anunciarem Jesus como Salvador, e fez a igreja crescer. Nesse tempo, sinais e prodígios foram marcas externas da presença e do poder do Espírito Santo na vida da igreja. Olha que interessante, né? Então, Paulo vai ensinar acerca do Espírito Santo aos irmãos de Efésios. Paulo vai deixar claro isso para eles. Ele que uma hora conhecia, agora experimentou o revestimento do alto. Olha que colocação interessante que Warren Wiersbe, ele diz em seu comentário bíblico. Ele diz que a obra da salvação é uma obra da Trindade da seguinte forma: o Pai planeja essa salvação, o Filho executa essa salvação e o Espírito Santo capacita essa salvação. Importante dizermos. Então Paulo, aos irmãos de Éfeso, ele vai agora orar por esses irmãos, para que eles tenham a experiência, para que eles recebam esse revestimento do alto céus. Esse revestimento que nós temos como evidência o falar em línguas. E você vai reparar que no texto áureo isso acontece. Lá no capítulo 19 e no versículo 6 de Atos, diz: impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. No capítulo 2 de Atos, foi por intermédio da oração. Pedro foi por intermédio da pregação da palavra. Vamos comprovar isso? E aí ratificar o que o pastor Severino Pedro ensina sobre a pessoa ou o batismo com o Espírito Santo. No capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre os crentes, eles são batizados com o Espírito Santo por intermédio da oração em Atos dos Apóstolos. No capítulo de número 11, o Espírito Santo vem pela pregação da palavra. Vamos ler isso. Capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 11 de Atos dos Apóstolos diz, versículo de número 14 a seguir: o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a sua casa. E quando comecei a falar, isso é Pedro e Lucas escrevendo, e quando comecei a falar, versículo 15 do capítulo 11, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Qual princípio? Atos 2. Então, Atos 2, o Espírito Santo vem sobre eles pela oração. Atos 11, o Espírito Santo vem sobre eles pela pregação da palavra. Atos 19, o Espírito Santo vem sobre eles pela imposição de mãos. Para encerrar, meus irmãos, eu destaco 4 ministérios importantes do Espírito Santo para encerrar esse terceiro subtópico. Primeiro, ele habita naqueles que aceitaram Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Segundo, ele sonda os corações que estão em Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. Terceiro, o Espírito Santo ensina o crente a respeito da salvação. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Quarto, o Espírito Santo conduz o crente para uma vida de maturidade e crescimento
cristão. 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo de número 14. Aqui, para encerrarmos, nós vamos ler a conclusão, junto com os irmãos, e já damos fim à nossa aula. Conclusão: no poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o Evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Diante dessa aula, você que nos ouve, você que nos assiste, nos acompanham nas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, entenda, todos nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. O Filho de Deus teve uma vida cheia do Espírito Santo. O nosso Jesus, antes de sair para o seu ministério, ele teve uma vida cheia do Espírito Santo. Os apóstolos, para conseguirem ser eficientes na sua missão, nas vossas missões, eles tiveram uma vida cheia do Espírito Santo. É promessa. Você que ainda não é, busque. Você que ainda não foi batizado no Espírito Santo, busque, peça a Deus que o Senhor Jesus, aquele que batiza, Ele pode, Ele faz, Ele te dá esse revestimento, essa capacidade do alto. E o apóstolo Paulo fez muito mais depois de ser batizado no Espírito Santo, ter uma vida cheia do Espírito Santo. E antes de tudo, antes de você conquistar tudo, antes de você querer tudo, tenha um desejo no coração de ter uma vida cheia do Espírito Santo e você nunca mais será a mesma pessoa. Deus te abençoe, que a bênção do Senhor alcance a sua casa, que a bênção do Senhor alcance a sua família, que a bênção do Senhor alcance a sua parentela, que essa palavra faça morada em seu coração. Essa pessoa, Espírito Santo, que nós acreditamos, defendemos e pregamos e ensinamos, ela está viva e quer nos ajudar. Vamos orar para encerrarmos esta nossa lição. Bendito Deus e eterno Pai, te agradecemos por este momento, te agradecemos, Senhor, por mais essa manhã que podemos adentrar na casa e nos lares dos seus filhos. Que essa palavra produza efeitos, frutos e que o teu nome seja glorificado. Jesus, abençoe a cada irmão, a cada irmã, a cada ouvinte que está acompanhando, aqueles que vão ouvir depois. Espírito Santo, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, vá de encontro a eles. Pai, abençoa os professores, os coordenadores, toda a liderança, o time de multimídia. Senhor, o nosso pastor Sisac, sua esposa, nossa irmã Rosângela. Senhor, abençoe o Jeter, abençoe o Géser, Jaqueline e o Efraim que está vindo por aí. Em nome de Jesus, fica conosco, nos dá um domingo de paz para a glória do teu nome. Deus te abençoe. Um bom domingo.